Se você é uma pessoa que não sabe criar bons relacionamentos, você tá ferrado, filho. Tem uma coisa que eu aprendi na corrida de rua que é o seguinte: network vale mais do que dinheiro. E talvez você já até tenha ouvido falar isso em algum lugar. E o que é network? Network é a sua rede de contatos, sua rede de relacionamento. São as pessoas que você conhece. E cara, pra ser sincero, eu realmente acredito que pelo menos 80% dos resultados que eu tenho hoje foi por causa do network. A casa que eu moro, o lugar onde eu moro hoje foi por causa do network. As marcas que eu tenho patrocínio, parcerias, foi por causa do network. Então eu acredito que o network é algo importante, mas é algo que não foi nos ensinado nas escolas, nas faculdades. Os nossos pais não nos ensinaram sobre isso. Então é algo que muita gente não sabe e não dá importância para o network. Dando um exemplo dentro da minha área, né, falando aí de corrida de rua, influenciadores, às vezes você vê um influenciador com 10 mil seguidores e outro com 100 mil seguidores, e às vezes o cara que tem 10 mil seguidores, ele tem parceria, ele tem patrocínio. Aí tu pega um cara de 100 mil seguidores, esse cara não tem patrocínio nenhum, não tem parceria nenhuma. Mas por que que isso acontece? Porque às vezes o cara de 10 mil seguidores, ele tem uma boa rede de contatos, ele tem um bom network, então às vezes ele conhece alguém que vai indicar ele para alguma marca, e por isso que ele conseguiu às vezes um patrocínio, uma parceria com alguma marca. Então às vezes o atleta, o influenciador, acha que vai conseguir patrocínio e parceria sozinho, mas se você tem contatos, uma boa rede de network, pessoas para te indicar, cara, esse caminho vai ser muito mais fácil, mais simples. E eu tô falando de corrida, de influenciador, de atleta, porque essa é a minha área, mas isso serve para qualquer área. Às vezes numa empresa, a pessoa que está no maior cargo não é necessariamente a pessoa mais inteligente, a pessoa mais habilidosa, mas às vezes é porque essa pessoa conhecia alguém que indicou ela para aquele cargo. É complicado falar sobre isso, mas é a realidade. E é por isso que eu acredito que o network vale mais do que dinheiro. Então eu vou te explicar como é que funcionam as coisas. Você tem que estar na sua caminhada, você tem que estar fazendo o seu, você tem que estar treinando, você tem que estar estudando, você tem que estar trabalhando, você tem que fazer a sua parte, para na hora que alguém te indicar, você conseguir converter aquela indicação. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que eu consegui construir uma boa rede de relacionamentos, eu consegui fazer um bom network. Hoje os maiores influenciadores de corrida do Rio de Janeiro, eu conheço todos eles e eles me conhecem. E algumas parcerias e patrocínios que eu tenho hoje foi por causa da indicação. Só que quando eles me indicaram, eu já tinha ali os meus 50 mil seguidores, depois 100 mil seguidores. Então quando eles me indicaram e as marcas me viram, as marcas falaram, pô, a gente precisa ter esse cara no nosso time. Então eu já estava fazendo a minha parte. E aí às vezes vem alguns caras assim, poxa, Mirandax, tem como você me indicar? Eu falo, cara, aí eu entro no perfil do cara, o cara tem 2 mil seguidores e a última vez que ele postou alguma coisa foi há 15 dias atrás. O cara não está na caminhada, ele não está trabalhando, ele não está produzindo conteúdo. Como que eu vou indicar esse cara para alguém? Então quando as pessoas me indicaram, e essas indicações só deram certo porque eu estava fazendo a minha parte. Não tem como você querer indicação, querer fazer network se você não está na caminhada, se você não está fazendo a sua parte. Você quer ir para uma empresa, você conhece a pessoa certa para te indicar, só que quando vai ver o teu currículo, é um currículo de merda, você não construiu nada, você não fez nada. Então o network, ele é bom, ele vai te ajudar, mas você precisa estar construindo o seu, você precisa estar na caminhada. Então de repente agora você está vendo esse vídeo e você está pensando, Mirandax, eu já entendi a importância do network, eu já entendi que eu preciso fazer network, mas a parada é o seguinte, Mirandax, como fazer network? E de novo, eu tô aqui dando exemplo de corrida de rua, mas você pega esse exemplo e aplica na sua área. Pega papel e caneta, anota que o Mirandax vai falar. Professor Mirandax em ação. Na época que eu morava em Nova Iguaçu e eu queria me conectar com as pessoas, queria fazer network, o que que eu fazia? Ah, tem um treino na Lagoa às 6 horas da manhã, eu morava em Nova Iguaçu. Eu tinha que estar acordado 3h30 da manhã, porque às 4h20 eu tinha que estar no ponto de ônibus para sair de Nova Iguaçu, ir para Central, e da Central pegar um outro ônibus para Lagoa, para estar na Lagoa às 6 horas da manhã. Por que que eu fazia isso? Porque eu entendi a importância do network. Então, filho, vai ter treino em tal lugar, eu tô lá. Vai ter um café da manhã com não sei quem, eu tô lá.
Não tem como fazer network sentado com a bunda no sofá, sentado com a bunda na cadeirinha. Não tem como fazer network pelo celular. Até tem como, mas a melhor maneira de você fazer network é pessoalmente, cara a cara. Só pra te dar um exemplo, foi em um desses treinos que eu conheci o marketing da Red Bull. Eu fui pra um treino que tava tendo na Lagoa, eu não sabia, mas quando chegou lá tava tendo uma ação lá da Red Bull e chegou lá eu conheci a menina que fazia parte do marketing da Red Bull. E aí a gente trocou WhatsApp, Instagram e começou a minha parceria com a Red Bull. Tá vendo a importância de você estar nos lugares e conhecer as pessoas certas? Só que o que a maioria das pessoas fazem? Todos os dias, todas as semanas, todos os meses quer ficar treinando sempre nos mesmos lugares, quer ficar sempre no seu mundinho. Eu morava em Nova Iguaçu, mas toda vez que dava eu metia o pé de Nova Iguaçu, eu ia para outro lugar para conhecer novas pessoas. Então se você fica sempre nos mesmos lugares, se você conhece só as mesmas pessoas e você não está em novos ambientes, novos lugares, conhecendo novas pessoas, como é que você vai ter resultados diferentes? Network significa criar bons relacionamentos. E para você criar um bom relacionamento, isso precisa ser genuíno, precisa ser verdadeiro. Você também não pode ser aquele cara interesseiro de não, eu vou estar ali porque vai estar aquela pessoa e eu vou conhecer aquela pessoa porque aquela pessoa vai me dar algum privilégio, aquela pessoa vai me indicar para alguma coisa. Sabe, não pode ser também algo extremamente interesseiro, tem que ser algo verdadeiro. Às vezes eu vejo pessoas querendo se aproximar e, cara, só de olhar, só de sentir o cheiro, você já sabe que o cara ele é interesseiro. Então eu acredito que o verdadeiro network é quando você de fato quer se relacionar com as pessoas, não se relacionar com as pessoas só porque elas vão te dar algum favor. Que isso aí pra mim não é network, isso aí é o cara ser interesseiro. Porque, cara, hoje a gente sente, a gente sabe quando alguém tá chegando perto pra trocar uma ideia, pra fazer amizade e quando é alguém só querendo sugar. E isso é natural do ser humano. Quando a gente percebe que tem alguém sendo interesseiro ou querendo chegar perto só pra sugar, a gente já cria uma certa repulsa contra a pessoa. Outra dica de network é que você precisa ter conteúdo, você precisa ser uma pessoa interessante. Então uma das coisas que eu fazia, né, quando eu tava conhecendo ainda a galera, por exemplo, às vezes eu via alguém que tava com dificuldade de gravar um vídeo e eu falava pra pessoa, pô, quer que eu grave teu vídeo? Eu era proativo, eu era prestativo, eu ajudava as pessoas. Como eu também sou um cara que entendo um pouco de redes sociais, então às vezes tinha influenciadores que tinham até mais seguidores do que eu. Só que eu dava dicas pra eles, tipo, pô, faz isso, faz aquilo. Então eu ajudava, eu tentava ajudar de alguma forma. E essa é uma das melhores dicas de network, porque se você tá em um lugar e você tá ajudando as pessoas, seja pra gravar um vídeo ou ajudando com o que você sabe, as pessoas vão querer você por perto. É igual uma vida de casal. Se a mulher tá com um cara e o cara ele é útil pra ela, ela vai querer ele por perto. Agora, se esse é um cara que não faz nada, não ajuda em nada, é um cara inútil, essa mulher não vai querer esse cara por perto. E essa é uma das melhores formas de você fazer network, é você sendo útil, prestativo, ajudar as pessoas, que as pessoas vão querer você por perto. E assim você consegue criar bons relacionamentos. E na hora que surgir alguma oportunidade para essas pessoas te indicarem para algo, elas vão lembrar de você e elas vão te indicar. Eu realmente espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aí e manda aqui nos comentários o que você achou. Realmente fez sentido isso para você sobre network?